Boa noite. Boa noite a todos. Queria, em primeiro lugar, pedir que me dissessem se me estão a ouvir bem hoje. Ok, sim senhora. Portanto, percebi que terminaram agora mesmo a aula com o professor Cafte, que eu já tinha tentado entrar e ainda estavam a ter uma aula de Direito. De qualquer maneira, se calhar estamos só mais um minutinho ou dois, vimos começando aqui a falar do nosso assunto. Portanto, penso que podemos ir começando, depois os colegas vão se juntando a nós à medida que conseguirem. Portanto, nós na última semana, a semana passada, só para retomarmos e apanharmos aqui um bocadinho o fio à meada, o que é que andámos a falar de quê, digamos assim? Quem é que se lembra? Vamos a ver o quê? Se alguém tiver com o microfone ligado, pedia para desligar, está bem? Ouço assim alguns ruídos de fundo. Explico bem. Juros simples e juro composto. Juros e afins. Ok. Pronto. Então, quem esteve connosco na aula passada, lembra-se do que é que tivemos a ver? Estivemos a falar nos regimes de capitalização. E essencialmente dissemos que existem dois regimes, o regime de juros simples e o regime de juro composto. E qual era a diferença entre um e outro? Sim, muito sinteticamente. Se alguém quiser falar, também pode. Quiser ter alguma ordem para não se atropelarmos na conversa. Portanto, o regime de juros simples não se junta ao capital, o juro, diz o Alexandre. A Raquel diz que o juros simples é sempre igual, portanto, quererá dizer que o juro gerado em cada um dos períodos é sempre igual, também está bem. E as operações estão a curto prazo no juros simples. Quem estou a ouvir é a Susana? É, Susana. Pronto. E no regime de juros simples, as operações são essencialmente operações de curto prazo. Ok. Então, muito sinteticamente, podemos dizer que no regime de juros simples é aquele regime de capitalização em que o juro gerado em cada um dos períodos é excluído do processo de capitalização, fica à parte. Nós até demos aquele exemplo das contas a prazo, quando existe vencimento de juros, caem numa conta à ordem, e portanto o montante aplicado mantém-se sempre constante. No regime de juro composto, temos a situação em que, à medida que existe o vencimento de juros, este juro vai cair, juntar, digamos assim, ao capital que já lá está e começa a produzir juros para períodos seguintes. Existe, neste caso, o cálculo já de juros sobre juros e, portanto, o juro já não é constante, vai sendo, o juro de cada um dos períodos vai crescendo, digamos assim, e vai sendo um valor cada vez maior, porque estamos a calcular sempre também sobre um valor de capital que está a ser cada vez maior. Na essência, eram estas as diferenças entre os dois regimes. Podemos olhar aqui para o nosso texto de apoio do regime de juro composto, só para vermos também muito rapidamente as fórmulas, só para vocês se lembrarem onde é que tínhamos ficado. Aqui isto está. Exercícios práticos, não quero exercícios práticos. Dê-me só um minutinho para eu encontrar aquilo que pretendo. Vamos ver aqui o texto de apoio. Então, este texto de apoio tínhamos também já visto assim sumariamente no último dia, só para revermos. É o que diz respeito ao regime de juro composto. Temos aqui estas características que neste momento não tivemos já a dizê-las. Os juros vencidos são imediatamente incorporados no processo de capitalização. O capital no início de cada período vai aumentando pela adição dos juros vencidos no período imediatamente anterior. Portanto, existe a contagem de juros sobre juros. E, como consequência disto, o juro periódico não é uma constante, não é sempre determinado com base no valor inicial ser zero, mas sim é determinado com o valor do capital que temos no início de cada um dos períodos
e vai sendo sempre um valor crescente, porque este capital também é cada vez vai crescendo ao longo do tempo. Não é? Temos aqui isto aqui é uma espécie de fórmula, mas é isso que indica. Portanto, o J1 vai ser calculado sobre o C0, mas se eu estiver a falar do juro do segundo período, deste período aqui entre o 1 e o 2, já vou calculá-lo sobre o valor de C1. O J3 vai ser calculado sobre o C2 e assim sucessivamente. Depois vimos as principais fórmulas, não vamos estar aqui agora a fazer este percurso, como é que as fórmulas aparecem. Vocês depois com mais calma veem o texto e tentam perceber como é que elas aparecem, mas essencialmente temos então 3 fórmulas. A fórmula para o capital acumulado, que é este CN, que se calcula multiplicando o capital inicial C0 por 1 mais I elevado a N. Temos a fórmula para o juro acumulado, no regime de juro composto, pode ser calculado de 2 maneiras, podemos fazer uma diferença entre o montante que eu obtenho no final do prazo e aquilo que lá coloquei no início, portanto isso vai-me dizer o quê? O que é que eu ganhei, quanto é que eu tenho de juros então entre a data inicial em que fiz a aplicação e a data final em que fui ver quanto é que lá estava. Ou em alternativa podemos usar outro tipo de fórmulas que resulta através de uma simplificação matemática, não é? Já sabemos o que é o CN, substituindo e fazendo algumas simplificações, ficamos com esta forma alternativa para calcular o JN. Quando é que se usa uma ou outra? É a função dos dados que tivermos em cada exercício, não é? Portanto, se eu conseguir usar esta aqui que é mais simples, usamos. Muitas vezes não temos aqueles dados, vamos ter mesmo que fazer esta para tentar descobrir quanto é que é o juro acumulado. Depois temos também uma forma para calcular o juro de cada um dos períodos. Este JN é um J pequenino, para se distinguir do outro que é um J grande de juro acumulado. Aqui, como tínhamos dito, é sempre função do capital que temos no início desse mesmo período. Portanto, o J1 é função de C0, o J2 vai ser função de C1, o J3 vai ser uma função de C2, por aí fora. E a fórmula que temos para o JN é que vai ser também função de Cn-1, que é este C0 multiplicado por 1 mais I elevado a N-1, é o capital acumulado no início do período para o qual eu vou calcular o juro. E com base nisto, temos as 3 fórmulas principais, também fizemos isso para o regime de juros simples. O regime de juros composto são estas que têm aqui dentro deste quadradinho e que nos vão, no fundo, orientar para a resolução dos exercícios práticos, ok? Ficaram com alguma dúvida em relação a este texto de apoio? Alguma coisa que queiram esclarecer? Digam, por favor. Ou está tudo claro como a água? Escrevam qualquer coisa, que é para eu saber que não estou a falar sozinha. Não, professora, não está a falar sozinha. Não está propriamente claro como a água, será uma água turva, mas... Quem está a falar agora é a Carla? É a Carla, porque liga a câmara, sou eu. É uma água turva, dá para ver mais ou menos o que se passa do outro lado, mas eu creio que esta é a opinião geral dos colegas. Olha, o Nuno Freitas diz que é muito turva. Não é nada, Nuno, esquece lá isso, não é nada muito turva. Aquilo, C é o capital, J é juros, N é a quantidade de anos. Pegas nos dados, substituis. As fórmulas a professora vai metê-las no teste, não tens que decorar fórmulas. Portanto, é turva só. É turva porque a professora não dá o resultado, se desse o resultado era límpida. Mas isso assim não tinha interesse nenhum, diga-me lá. Eu dava logo as soluções, então o que é que andávamos aqui a fazer este tempo todo? A aprender, é assim, o facto de nós aprendermos já supõe que aprendemos. Isso aí, dar-nos resposta é não pôr em causa a nossa capacidade de aprendizagem. Já aprendemos, para que é que vou testá-los? Para quê? Eles sabem. Não era. Isso era no mundo ideal, mas isso não existe, Carla, pode ir sonhando. Pronto, tenho aqui agora uma dúvida. O Conrado pergunta se na segunda aula da página 7, vamos lá ver o que é que vai ser a pergunta, onde coloca a fórmula geral de capitalização. Sim, eu já tinha respondido a isso para o mail, mas se calhar não sei se recebeu. Isto é indiferente, a fórmula do regime de juros simples, você ter Cn igual a C0 multiplicado por 1 mais I vezes N, é o mesmo que ter Cn igual a C0 multiplicado por 1 mais N vezes I. Portanto, este I vezes N ou N menos I é igual. Isto tem a ver com o que vocês deram já há muitos anos atrás, que é as propriedades da multiplicação, ok? A propriedade comutativa da multiplicação, já está a acrescentar aqui o Luís. Se estiver tudo a multiplicar, não interessa a ordem. Portanto, faz estar uma coisa primeiro, depois estar outra, isso é, o resultado não são zero. Está bom? Mais questões que queiram ver esclarecidas? Perguntem.
não havendo dúvidas, vamos passar para os exercícios práticos, para o nosso caderno de exercícios práticos. Portanto, eu sou um bocadinho ambiciosa e eu tento fazer aulas práticas à distância e, portanto, eu pressuponho que vocês nas vossas casas estão a fazer as contas com a vossa máquina de calcular, a tentar resolver os exercícios, tudo direitinho, ok? Vamos lá então passar para o caderno de exercícios. Este pequeno exemplo nós já tínhamos visto no último dia, se não houver dúvidas, se calhar não vale a pena estarmos a olhar para isso outra vez. Recordo só que neste texto de apoio aqui no final temos a legenda, que é sempre útil para quem já não se lembra bem o que é o C0, o que é o CN, o que é o JUT, etc. Portanto, temos aqui um conjunto das nossas variáveis em que indicamos aqui nesta legenda o que é que elas significam. E esta nota importante, também que já falámos e que vamos voltar a repetir, é que o prazo de aplicação e a taxa de juros têm que estar sempre na mesma unidade de tempo, senão depois as coisas não fazem sentido nenhum. Então vamos lá fazer contas, porque isto até ajuda, dada a hora, pronto, a teoria, vocês depois podem para aí adormecer, e eu não quero isso, evitar aquele drama que é estarmos aqui a falar sozinhos. Vamos lá voltar aos exercícios. Portanto, exercícios práticos. Nós tínhamos visto, podemos rever muito rapidamente, ainda só tínhamos começado a ver, acho que o primeiro exercício. Portanto, aqui temos um conjunto de exercícios em que já vamos ter os dois regimes muitas vezes até misturados e isso implica que tenhamos que ler com muita atenção o que é que está escrito, que é para não nos enganarmos. Eu até já vos tinha aconselhado, façam uma espécie já de mini formulário se quiserem, arranjem uma folha à parte e comecem a colocar as fórmulas principais do regime dos simples e as do regime dos compostos e depois lá mais à frente também vos vou colocar um formulário na página só para ver se no vosso formulário também já lá tem tudo, ou ficarem pelo menos por dia. Professora, situe-me só, está qual? Nos exercícios práticos da terceira aula ou nos suplementares? Nos práticos ainda da terceira aula. Ah, ok, então está bem. Exercício 5. Toda a gente lá já chegou. Então temos aqui o quê? Um capital de 3.500 euros, que foi aplicada uma taxa de juros I, no regime de juros simples, e transformou-se no final do quarto ano num capital acumulado de 6.020 euros. Eu penso que esta linear já tínhamos resolvido, mas de qualquer maneira vamos voltar a fazer isso, porque vamos precisar desta taxa para resolver o resto das linhas. Se calhar não. Fazemos outra vez a conta só para ver quanto é que isto dá, para ficarmos aqui com maneira de tratar das outras. Portanto, estamos a falar do regime de juros simples, tem um capital de 3.500 euros, que vai ser o quê? O capital inicial. Ao fim de 4 anos, sei que este capital está transformado num capital acumulado de 6.020 euros. Portanto, que fórmula é que vamos usar para resolver este problema da linear, descobrir a taxa? Que fórmula é que usamos? Lembram-se? Acho que já fizemos isto. Fizemos com que forma? Alguém se lembra? Ou já ninguém tem nada disso aí consigo? Era a forma do quê? Do CN, não é? É CN igual a CO, entre parênteses, 1 mais U, 1 mais I, fecha parênteses, elevado a N. É esta? Não é essa, porque essa é do regime de juros composto. Vai ter que ser a do regime de juros simples, equivalente a essa, que é o CN, como já ali o Luís já escreveu, é igual ao C0 multiplicado por 1 mais I vezes N. O I vezes N está dentro de parênteses. Ok. Está bem? Estamos no regime de juros simples. Muito cuidado, temos que ver em qual dos regimes é que estamos. Sim, senhora. Então, fazendo essa continha, vamos substituir as variáveis que temos e deixar as que não temos para descobrir. E como é que isso fica? Fica 6.020 euros igual a 3.500 vezes 1 mais a taxa que eu não sei, vai ser o I. Aqui está, 1 mais I vezes N, e o N aqui é 4. Portanto, resolvendo esta expressão, já vamos conseguir descobrir quanto é que isto vai dar. Toda a gente recebeu esta expressão, né? Porque não precisa às vezes porque é que isto não aparece aqui com umas coisas, mas já sei. Fazendo as continhas, íamos dividir o 6.020 por 3.500, certo? Olha, a professora não escreveu nada. Não escrevi, pois porquê? Porque se calhar está a escrever para alguém em particular e não para o everyone, veja lá. Onde é que isto se configura? Este chat é no ano passado não tinha nada destas coisas. Deixa-me lá ver se eu percebo o que é que estou a fazer mal. Desculpem lá. Não.
destinatário da mensagem. Diga, alguém me quer ajudar aqui na parte mais técnica? Porque é que eu estou só a escrever para uma pessoa? Porque Isto configura. está a selecionar-me só a mim, sou eu que recebo a mensagem. Pois, Luís, mas eu não queria isso. Como é que eu tenho de mudar no azul? Ah, mudar no azul, everyone. Muito obrigado, Alexandrino. Obrigado. Essas questões mais técnicas, confesso que isto não é bem a minha área. Portanto, de vez em quando, se eu estiver a fazer as neiras, digam-me, ok? Obrigado. Então vamos lá. De qualquer maneira, a expressão que eu tinha escrito, já a Patrícia escreveu, era essa mesmo, 6.020 é igual a 3.500. Vamos multiplicar por 1 mais 4i. E quanto é que isto vai dar? Tínhamos já visto no último dia que ia dar 18. Toda a gente conseguiu chegar ao valor 18? Certo? Certo. Sim. Na segunda linha, a linha B. Se este capital estivesse aplicado em regime de juro composto, qual seria o juro produzido no segundo ano? Então digam lá, como é que isto se faz agora? Temos que ir pensar em fórmulas do quê? Do regime de juro composto e dessas três que vimos, ainda há pouco tínhamos-as aqui, qual é que acham que resolve o nosso problema? Escrevam-me aí qualquer coisa no chat ou digam qualquer coisa. O Morano e a Anabela já disseram qualquer coisa. A fórmula que eu disse há bocado, não? Foi qual? Recordo-me lá. N igual a CO, abre parênteses 1 mais I, fecha elevado a N. Não, porque nós queremos aqui um juro. E então temos que pensar não nessa forma que você me está a dizer, Carla, porque essa forma que está a dizer é uma forma de dar o capital. Esse aí não é um capital. Portanto, nós queremos agora só o juro, queremos o juro do segundo ano. Temos que pensar numa fórmula de juro. Tem que olhar para as outras duas. Então é o JN pequenino, não é? Sim, sim, sim. Porque queremos só do segundo ano, só vou querer saber o juro daquele ano em concreto. E, portanto, já tenho aqui colegas também a darem-me essas indicações, o Alexandre, a Patrícia, e já temos então aqui alguns valores para o juro do segundo ano, que dá 743,4. Várias maneiras de resolver isto, usando a fórmula, é o que a Patrícia já escreveu, multiplicar ali o 3.500 por 1 mais i elevado a n-1. Se quiserem, ponham logo o n-1, não vale a pena estarmos a escrever 2 menos 1, podem fazer logo a conta e escrevê-lo, não é? Tentem fazer esta conta na máquina, porque normalmente isto às vezes não corre bem. Se vocês não tentarem fazer, não percebem onde é que estão a fazer os erros. Pensam que está tudo muito certinho, mas depois, à medida que vamos avançando, veem que não está. Tentem fazer as contas, até para ver se isso corre tudo bem aí, se dá realmente os 743,4. Este n-1, se vocês puserem o n-1, têm que pôr entre parênteses na calculadora, ok? Porque senão o que a máquina vai fazer aquilo que estávamos a dizer, que é fazer tudo elevado a 2 e depois a seguir faz menos 1 e os nossos resultados não é isso que nós pretendemos. Está a correr bem para toda a gente conseguiu chegar ao 743,4. Sim, só o Conrado é que fez as contas, mais ninguém fez, o Alexandre e a Anabela. A Tatiana também conseguiu, sim senhora. Mais alguém que fez as contas ou estão todos à espera de ver aqui a solução? A Catarina também fez e a Raquel. Boa. Tentem fazer, ok? Porque, como digo, se vocês não tentarem fazer, depois vão sentir dificuldades mais tarde. Às vezes parece tudo muito claro, mas à medida que vamos usando as máquinas, temos que ver como é que isto funciona. Como eu já vos disse, acho eu, o nosso teste de finanças vai ser só cálculos, não vamos ter teoria. Não há aquela questão de haver questões teóricas, é só questões práticas, é só exercícios práticos. E depois, como é uma matemática, como vocês sabem, isto está bem ou está mal. Não há assim zonas cinzentas. Ou é preto ou é branco. O Nuno ainda está a pensar como é que chegou aos 18%. Ainda bem que pergunta, não é? Podia já ter dito, não tenho problemas em estar a perguntar aquilo que não está a ver. Como é que se calculou? Portanto, usamos a tal fórmula, 6.020 igual, vamos fazer as continhas, 3.500 multiplicar por 1 mais i vezes 4. E depois a seguir, o que é que se faz? Isto pode-se fazer de várias maneiras, a maneira mais rápida de fazer estas contas é passar logo o 3.500 está, multiplicar para o lado de cá, dividido, e deixar do outro lado só o 1 mais o i4i, ou o i4, já vimos que é a mesma coisa, não é? Depois de fazer esta parte, o 6.020 a dividir por 3.500 vai ver que dá
Deixa-me lá ver quanto é que dá. De cabeça também não dá. Dá 1,72, 1,72 igual a 1 mais 4i. E depois a seguir, fazendo isto, já podemos passar 1 para o lado lá com o sinal menos, fica só 0,72, não é? 0,72 igual a 4i. Finalmente, vamos deixar o i sozinho e fica 0,72 a dividir por 4. Portanto, 0,72 a dividir por 4 dá 18. Aliás, 0,18 é rigor. Professora, desculpe. Diga. Professora, Diga. onde é que foi buscar o 0,72, se antes estava 1,72? Estamos a tentar explicar como é que se faz as contas para a linha A, ainda que não chegou, certo? Então, Sim. pronto, 6.020 a dividir por 3.500, fazendo as contas, dá 1,72, ok? Para toda a gente. Do outro lado dá 1 mais 4i, que era o que tínhamos entre parênteses, não fizemos nada. A seguir, o 1 está deste lado, o sinal de igual, é o próximo elemento que eu vou passar para o lado de lá, do sinal Ok. de igual, e quando passa para o lado de lá vai passar com o sinal menos, não é? Fica 1,72 menos 1, Ok. e do outro lado fica 4i. Então, Ok. dá 0,72 a dividir, igual a 4i, numa fase seguinte fica só 0,72 a dividir por 4. Ok. Obrigada. Está bem? Obrigada. Então, chegando aqui ao 18, que já está esclarecido, estávamos na linha B, e como vocês disseram e bem, vamos calcular o juro do segundo ano no regime de juros compostos. Já usámos as fórmulas, portanto, é usar as fórmulas, como digo, elas estão lá para nos simplificar a vida e não para nos atrapalharem. Isso temos que utilizar, para isso que elas servem. E basta usar a fórmula 3.500 a multiplicar por 1 mais, agora temos que usar o 18 que descobrimos na linha A, 1 mais 0,18, elevado a n menos 1, se eu quero saber o juro do segundo ano, vocês se quiserem não precisam de estar a pôr ali 2 menos 1, basta pôr 2 menos 1, já sabemos que é 1, não é? Portanto, vamos logo elevado a 1, escusamos de estar a inventar muito mais, a seguir vezes a taxa de conceito. Ao fazer esta continha, dá então os 743, podem fazer tudo seguida na máquina, se não se enganarem, colocando os parênteses e as potências, isto dá logo 743 ponto, já não sei, 4, não é? Ou 3. Pronto. Vocês disseram, já não me lembro, quanto é que disseram? É 743.3 ou ponto 4? Fazemos rapidamente. Vou também fazer na minha máquina para ver se ela quer trabalhar esta hora. A Catarina já me ajudou. Pronto, é ponto 4, exatamente. (743.4). Sim, senhora. Tal e qual. Dúvidas na linha B? Se não há dúvidas, passamos para a C. Pode ser? Então vá, vamos lá aqui para a C, ver o que é que isto dá. Em regime de juro composto, em que capital estaria transformado no final do quarto ano? Portanto, identificar duas coisas, qual é o regime e depois qual é a fórmula que temos que usar. O regime tem que estar sempre escrito, regime de juro composto. Agora, em que capital estaria transformado no final do quarto ano, eu quero saber o quê? Daquelas três formulazinhas que vimos, é para usar a primeira, a segunda ou a terceira, ou do CN, ou do JN grande, ou do JN. Portanto, vamos usar a fórmula do juro acumulado no regime de juro composto. A do juro não resolve isto logo de uma vez só. Podíamos fazer a do juro, mas depois a seguir temos que calcular o capital, porque ele pergunta em que capital estaria transformado, também. Depois tenho aqui o Alexandre, já está aqui com uma solução, mas este caminho também é um caminho interessante, mas isto dá muito trabalho. Ok? O que é mais fácil de fazer é, como o Luís disse, desculpa, é usar a primeira fórmula, ou a Anabela também diz o mesmo, que é usar a fórmula do CN, mas quando o N é 4. Fazendo como o Alexandre fez, eu julgo que a sua solução também está certa, que não estou a fazer agora de repente as contas todas, mas dá mais trabalho porque está a fazer uma a uma, está a fazer o processo de capitalização lá no ano até chegar ao final do quarto ano. Está bem? De qualquer maneira, eu não vos peço muitas vezes para usar um caminho particular, mas é o que vocês entenderem como mais fácil. Eu aqui vou sempre usando as fórmulas, porque elas, como digo, estão cá para nos ajudar e não para dificultar. Portanto, em que capital estaria transformado é saber qual é que é o valor do CN. Sim, Alexandre já fica com alguns valores para as linhas seguintes, isso é verdade. É fazer a fórmula do CN, a Anabela até já a escreveu, portanto nem vale a pena estar aqui a repetir. É 3.500 a multiplicar por 1 mais I, elevado a 4.
fazemos tudo aí também de seguida na máquina, direitinho, dá logo a solução final, não temos que estar a preocupar com mais nada. E a solução final, e muito bem, dá os 6.785,72. Sim, a Tatiana era quem estava a propor fazer o juro acumulado e depois somava o capital. Se fizer isso está bem, não tem que faz o cálculo dos juros, depois junta ao capital inicial e dá o mesmo valor, também está certo. Fazendo a fórmula do CN, que a Anabela já aqui tinha colocado em cima, portanto é exatamente também 6785,72. Penso que esta também não tinha assim muitas dificuldades, vejam lá, se alguém tiver com dificuldades, diga. Ou escreva, ou fale, como preferir. Passando para a linha D, pode ser, então bora fazer a linha D. Qual a diferença de juro produzida durante o quarto ano, respectivamente, em regime de juros simples e de juro composto? Isto é para fazer o quê? O que é que vocês acham que é para fazer nesta linha? Não é para fazer nada que não se percebe? Sim? Vá, digam lá, o que é que acham que se tem que fazer aqui para resolver a questão colocada na D? Temos que calcular o quê? A primeira pergunta é essa, temos que calcular os juros simples e composto e apurar a diferença. Sim, senhora, mas calcular que fórmula é que vamos usar do simples e do composto. Já há pessoas com soluções, isso parece-me que está tudo certíssimo, mas quem ainda não chegou lá, que fórmulas é que tem que usar? É do juro o quê? Juro acumulado, quer saber a diferença entre o juro acumulado ao fim de 4 anos nos dois? Ou não é juro acumulado? Juros periódicos, sim senhora, portanto temos que ver exatamente o valor do juro do quarto ano dos juros simples e do juro do quarto ano dos juros compostos para fazer a diferença. O Alexandre já tem os valores, está certo? E a diferença dá 405,11. Aqui temos que ir olhar para as duas fórmulas, elas não temos que ver em cada regime. Portanto, no regime de juros simples, a fórmula do JN é só multiplicar o capital vezes a taxa, já tínhamos visto isto, é sempre um juro que dá sempre o mesmo. Neste caso dá os 630 que vocês já aí têm. Para o regime de juros simples. Para o regime de juros composto, já temos que fazer a outra fórmula, que também já usámos ali na linha B anterior, que é multiplicar o 3.500 vezes 1 mais o I, que é 0,18. Neste caso tem que ser elevado a... Se eu quero o juro do quarto ano, tem que ser elevado a 4 menos 1, ou seja, a 3, e depois multiplicar isto por 0,18. E que dá quanto no composto? Digam lá, vocês já fizeram aí as contas, era 1000 e qualquer coisa, não era? Portanto, este JN dá 1000, vou fazer as contas aqui também muito rápido, 1035,11. Ok, muito bem. Então a diferença, é a diferença entre uma coisa e outra, entre 1035,11 menos os 630, dá então os 405, que eram os valores que vocês tinham. Bom, dúvidas que tenham? Está bem? Boa noite, Isabel. Ainda bem que se pôde juntar a nós. Até aqui está tudo bem? Então vamos fazer o último, já agora. A linha é o juro acumulado no 20º ano. Se esta aqui não terá grandes dúvidas. Estamos a falar de juro acumulado e temos que ver isto ao fim de 20 anos se estivermos a trabalhar no regime de juros simples. Como isto é sempre uma constante, já tínhamos visto que o juro de cada um dos anos é de 630, ao fim de 20 anos será 20 vezes 630 e tal assunto tratado. Quem quiser fazer a fórmula do JN do regime de juros simples também pode, e dá exatamente a mesma coisa, que é usar a fórmula do J grande, que é multiplicar o capital vezes a taxa vezes o tempo. O C0 vezes o I vezes o M. E dá 12.600. Vamos fazer essa continha, dá 12.600. Está bem? Vejam lá se ficaram com dúvidas, alguma questão que queiram colocar, se podemos avançar para o exercício seguinte. Está tudo bem?
Sim, não, talvez. Tudo bem, ótimo. Então vamos passar para o seguinte. Este aqui também é muito simples de fazer. Deixa-me só dar aqui uma espreitadela dela, depois estes aqui já são mais engraçados. Pronto, o exercício 6, também se pode fazer muito rapidamente. O que é que nós temos? Um capital de 3.000 euros, uma taxa anual de 8. E a pergunta é, qual será o juro produzido no primeiro e terceiro anos relativamente a uma hipótese que estejamos a trabalhar no regime de juros simples para a linha A ou se estivermos a trabalhar com o regime de juros composto numa linha B. Tendo em conta o exercício anterior que fizemos, penso que este aqui não vai trazer grandes dificuldades. Vejam lá quanto é que isto dá para uma linha A. Como é que se faz? E o juro do primeiro e do terceiro anos, isto dá o quê? Isto não pode dar o mesmo, ou pode? O que é que vocês acham? É igual? Toda a gente tem o mesmo valor para os dois? Sim. Então, o Alexandra está a confessar, mas ninguém está a dizer nada. Pronto, assim gosto mais. Ok. Sim, senhora, tem que dar o mesmo, porque isto é regime de juros simples, com certeza que tem que dar o mesmo, porque se não desse o mesmo, estávamos a fazer alguma coisa mal. E dar o mesmo é dar 3.000 vezes 0,08, dá exatamente o valor que vocês já escreveram aí, que era de 240. Portanto, o JN aqui é igual em qualquer um dos anos que nós queiramos calcular e dá sempre igual a 240 por todos os anos em análise. Não tinha dificuldade nenhuma. Agora no regime de juros composto é que as coisas já não são assim e claro que vamos ter que calcular os valores do juro do primeiro ano e do terceiro ano. O do primeiro ano também é relativamente simples. Quanto é que isto dá no primeiro ano? No regime de juro composto, qual é o juro do primeiro ano? A Patrícia já disse que é 240. Tem aqui mais uns valores. A Carla de 49 e a Marisa de 59. A Carla já corrigiu de 40. Então, o juro do primeiro ano, como é que se calcula? O capital que temos no início continua a ser 3.000 euros e para o primeiro ano é exatamente a mesma coisa, porque vamos multiplicar 3.000 por 0,08, não é? Portanto, mesmo no regime de juros composto, isto dá exatamente 3.000 vezes 0,08 e dá então 240. Então olhar para o formulário do regime de juros composto e pensar assim, mas esta fórmula não é bem aquela que neste momento está ali escrita. Não é, mas vai acabar por se transformar nela. Porquê? Porque vamos lá ver, o JN que vocês têm aí é JN é igual a C0, deixa eu escrever também isso, JN é igual a C0 vezes 1 mais I, e o I aqui era de 0,08, elevado a M menos 1. Se eu tiver aqui um J1, que eu estou a falar do juro do primeiro período, isto vai ficar elevado a quê? Elevado a 1 menos 1. Isto é a aplicação da fórmula que vocês têm no regime de juros composto, vezes 0,08. Aplicando a fórmula que vocês têm no vosso formulário, ao juro periódico em regime de juros composto, é isto que aqui está. J1 é igual a 3.500 a multiplicar, desculpem, está com o sinal mal, isto já está mal. É 3.500 vezes 1 mais I, vou ter que voltar a escrever, porque já estou a ver que está umas coisas que não correram bem aqui na digitalização. Portanto, J1 é igual a 3.500 vezes 1 mais 0,08 elevado a menos 1. Agora sim, desculpem lá, tinha escrito isto com erros. Portanto, o juro do primeiro ano é multiplicar o C0 vezes 1 mais I elevado a M menos 1 vezes 0 vezes I. Só que o que é 1 menos 1? 1 menos 1 é 0, e qualquer coisa elevada a 0, o que é que dá? Qualquer coisa elevada a 0 dá 1. Não sei se recordam disso. E, portanto, se aquilo que eu tenho aqui entre parênteses, que é 1 mais 0,08 elevado a 1 menos 1, fica elevado a 0, tudo isto aqui vai ficar, desaparece, fica 1. E ficamos com 3.500 vezes 1 vezes 0,08. E ao ficarmos com 3.500
vezes 1 vezes 0,08 dá exatamente os 240 que vocês disseram. Portanto, os juros do primeiro período, no regime de juros simples e no regime de juros compostos, são sempre iguais. De qualquer maneira, quem quisesse usar a fórmula pode usar. E vamos chegar a essa mesma conclusão, porque vamos ficar depois ali com aquela n menos 1 é 0, qualquer coisa elevada a 0 é 1. O juro do terceiro ano, agora é que temos que ir fazer novamente a fórmula, quanto é que dá? Eu tenho lá a calcular entre esse J3, quanto é que dá o J3 aqui no regime de juros composto? Quanto é que dá? A Marisa já fez as contas e diz que isto dá 279. A Carla também diz que dá mais ou menos isso. De qualquer maneira convém verificarem, porque os colegas podem estar a fazer as contas mal. Isto é do terceiro ano. Toda a gente fez as continhas? Sim? Portanto, o juro do terceiro ano, em regime de juros composto, é fazer novamente os 3.000, está em cima de escrever 3.500, não é? Ai, pois era, mas estava-me a corrigir e não me apercebi, desculpem lá. Isto é já da hora. Pronto, 3.000 vezes 1 mais 0,08 elevado, neste caso n menos 1 é 3 menos 1 fica 2, e depois vezes 0,08. Fazendo as contas, dá então, como vocês dizem muito bem, os 279,93 ou 94. Vejam lá, dúvidas com que tenham ficado aqui relativamente a este exercício? Alguma questão? Alguma dúvida? Está bem para toda a gente? Então vamos lá passar aqui para os seguintes. Este aqui, o exercício 7, já me parece que é um exercício que tem mais algum interesse, digamos assim, pelo menos não é tão direto. Tá. Vamos lá ver como é que isto agora se fará. Leiam lá com atenção e digam lá qual é a vossa sugestão para resolvermos isto. Temos o capital de 2.500 euros, foi aplicado no regime de juros simples a uma determinada taxa anual. E ao fim de 5 anos diz que o juro acumulado é 1.000 euros. A pergunta é qual é o juro acumulado que vai produzir nesse mesmo prazo de 5 anos, mas se estiver aplicada à mesma taxa, mas no outro regime de juro composto. Como é que isto se faz? Sugestões. Começamos por onde? Primeiro é preciso achar a taxa de juros. Sim, senhora. Isso é uma pergunta? É preciso achar a taxa de juros. Para fazermos isso, usamos o quê? A primeira parte aqui da nossa expressão, em que estamos a trabalhar no regime de juros simples, e tentamos descobrir qual é a taxa de juros que temos ali. A Tatiana já me está a dizer que 1.000 a dividir por 5, sim, isso é o juro, mas não, esse não é a taxa. 1.000 a dividir por 5 dará o valor do juro de cada um dos anos, eles são 5. Isso está-me a dizer que cada um dos anos vai gerar um juro periódico de 200 euros. Para descobrir a taxa, podemos fazer de várias maneiras, o Alexandre já tem aí uma proposta. Esse juro é 200 euros por ano, a forma do JN é C0 vezes I, portanto será 200 a dividir por 2.500 e que dá 0,08. A Anabela e a Tatiana também já têm ali umas propostas, sim senhora. Eu acho que o mais direito é mesmo usar essa forma do juro acumulado e deixar como incógnita o I e ver quanto é que está. A forma do juro acumulado que vocês têm no vosso formulário, não é? O juro produzido durante 5 anos, durante o prazo de 5 anos, é a forma do C0 vezes I vezes N, né? Substituindo o que temos, vamos deixar ficar 1.000 euros é igual a 2.500 vezes, o I que não faço ideia, quer saber, vezes 5.
Estou a fazer as contas um bocadinho mais devagar, porque eu sei que para vocês alguns a matemática está muito fresca, por outros já não está assim tão fresquinha, por isso é que às vezes estamos aqui a fazer as contas com algum detalhe. Fazendo esta conta, o que é que vamos fazer? Vamos tentar isolar o I de um lado e do outro lado vamos ficar então com os 1000 euros a dividir por 2.500 vezes 5. E vimos quanto é que isto dá. Portanto, 1000 a dividir por 2.500, 1000 a dividir 12.500 é igual a I, e o I vai dar igual a 1,08. Toda a gente lá chegou a 8? Sim. Quem fez de outra maneira também está certo. O Pedro diz que a matemática está apagada. Não está nada. Isso agora tem que recordar. Vejam lá aqui em relação às contas que temos aqui neste momento sobre a mesa. O que é que está aqui que não se percebe? Se tiver aqui alguma coisa, tentamos explicar isto de outra maneira. Vejam lá. Depois, com esta taxa de 8% ao ano, o que é que se vai fazer na segunda parte do problema? Porque isto ainda não acabou. Isto é um problema que, digamos, tem duas fases. A primeira fase foi descobrir o I. Agora vamos usar o I para calcular o resto. Nuno, não percebeu o quê? Diga-me, escreva. Ou fale, se preferir. Os 1000 a dividir pelos 2.500. Ou os 12.500. Portanto, a fórmula que estamos a usar é a tal forma do JN. Sim, olhe para ela, que se estiver aí ao pé de cima nos seus textos de apoio. Ficamos com 1000 de um lado, né, que é o valor do juro. Do outro lado temos os 2.500 vezes o prazo, vezes a taxa, que é indiferente à ordem, que é a tal probabilidade comutativa. Ficamos com uma expressão deste género. Fazendo isto devagarinho. O que é que acontece? Os 2.500 vezes 5, você pode fazer logo esta conta, não é? E vai ficar com 1000 igual 2.500 vezes 5 dá 12.500. Fazendo as continhas, vezes I. A fase seguinte é deixar o isso de um lado, que é o que a gente quer, isolá-lo, para ver se descobre o valor dele. E do outro lado vai ficar então com os 1000 a dividir pelos 2.500. E aqui já dá o 0,08. Está bem? Não veja lá se já está assim mais claro. Está ok, ótimo. Então voltando à questão que estávamos aqui a colocar sobre a mesa. O que é que se faz a seguir agora com a taxa de juros? Calculamos o quê? O juro acumulado, mas no regime de juros composto. Temos que ir passar para o outro regime e ver quanto é que dá este juro acumulado agora ao fim de 5 anos, com esta taxa de 8%. E quanto é que isto tudo vai dar? Vá, digam lá quanto é que vai dar. Eu aposto que tem que dar mais do que 1000 euros. Acham-me ganhar a aposta, não? O Luís já fez as contas e diz que dá 1173. E porquê é que tem que dar mais do que 1000 euros? O que é que vocês acham? É sempre dar mais do que 1000 euros, porque 1000 euros é o que tínhamos no regime de juros simples, não é? E se no regime de juros composto há já cálculo de juros sobre juros a partir do primeiro ano, junto ao fim de 5 anos, já tínhamos que ter lá mais do que 1000. Está bem? Exatamente. Portanto, convém também olhar para os números e ver se eles estão a fazer sentido. Cada vez que nos estamos enganando em alguma conta, convém olhar para eles e tentar perceber se o que estamos a obter tem alguma razoabilidade. Sim, senhora. Então vamos usar a fórmula dos juros compostos, a fórmula do juro acumulado no regime de juros composto. Eu vou escrevê-la também, para quem ainda está um pouquinho mais atrás. Então ficamos com 2.500, depois isto tem que multiplicar. Aqui convém abrir, se calhar, 2 parênteses, não vale a pena, não temos retos, a máquina também não tem. 1 mais a taxa de 8, menos 1, fechamos aqui, falta-me aqui colocar a potência. Isto é ao fim de 5 anos. Menos 1. E se fizerem isto tudo assim de seguida na máquina, isto corre bem e dá-vos logo a solução que se pretende, que era os 1173,32. Eu vou confirmar. 2.500 vezes certíssimo.
Quem é que não conseguiu fazer isto? Diga. Quem é que está com a máquina estragada? Vai correr bem para toda a gente? Alexandre, isto não conseguiu fazer, diga lá. Dificuldades práticas. Foi introduzir aí a potência, o que é que se passou? Ou foi a forma que não percebeu o que é que se está a usar? Tem que ser às vezes um bocadinho mais explícito. Eu sei que é difícil, porque na sala de aula a gente consegue rapidamente perceber qual é que é a vossa dúvida, assim aqui temos de fazer algum esforço adicional. Mas percebeu porque é que estamos a usar esta fórmula, Alexandra? Sim, ok. Então foi a fazer as contas é que teve dificuldades. É assim, se quiser, tente fazer na máquina exatamente a ordem das operações como aqui está. Colocar dois parênteses, curvos, não é? Um mais a taxa elevado, a potência é o chapelinho, dá exatamente o valor. E depois queres com o raciocínio. Então vá, tente-nos explicar melhor o que é que não percebeu, que eu posso tentar ajudá-lo e conseguir, claro. O objetivo era saber qual é que era o juro acumulado ao fim de 5 anos. Não vale a pena estar a calcular juros acumulados de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Se fazia sentido era você calcular o juro periódico, né? Se calhar cada um dos anos, dos 5, e depois juntar todos. Porque a soma do juro periódico é que dá o juro acumulado. Agora se está a calcular os juros acumulados, isso depois não dá para somar tudo. Estamos já assim a duplicar e a triplicar juros. Se calcular para cada ano pode fazer, mas tem que ser juros periódicos, não pode ser juros acumulados. Não pode ser esta forma que eu tenho aqui em cima, tem que ser aquela outra que já usámos no exercício anterior, que é o JN é igual a C0, multiplicar por 1 mais I elevado a N menos 1 vezes I. Se fizer os juros periódicos, pode fazer os 5 juros periódicos e depois juntá-los. Só que isso dá um bocado de trabalho, não é? Mais uma vez. As fórmulas estão cá para nos ajudar e como viu aqui só com uma fórmula nós conseguimos obter a solução. Também tente ver depois melhor o que é que está aí a falhar. Então vamos continuar, vamos fazer aqui o exercício 8, a que horas são? Já temos tempo, não é? Ai, já está quase na hora de ir embora. Fazemos ainda o 8, pode ser? Depois vamos embora. Depois amanhã mais. Vá, vamos lá ver aqui o 8. Temos o capital aplicado no regime de juros simples, a uma taxa anual de 13%, isto é fácil, durante 4 anos e 6 meses e produziu quanto? Isto aqui está a esconder, 65. Não é 65. É 65. Só confirmar os números. Ora, produziu. Onde é que eu tenho os beneficiários? 650 euros de juros acumulados. Calcula aquele capital. Vocês já estão a fazer as continhas, já me estão a dizer. A Marisa estava a perguntar se vou colocar as soluções. Vou colocar, sim, mas eu não queria colocar já. Eu até já tenho isso aí feito, mas preferia que tentássemos ainda falar um bocadinho sobre eles e depois coloco. Está bem? Aliás, os exercícios complementares e suplementares que eu tenho aí na página, nem sequer dá para fazer tudo. Neste momento só dá para fazer alguns que têm a ver com os regimes de capitalização. Depois, a parte da equivalência de capitais, ainda vamos ver. Não consegue fazer nada. Tenha lá, calma, ainda vamos ver isso aqui, vai conseguir fazer isso tudo. Fácil, tranquilo. Não fique já preocupado, está bem? Agora vamos falar do 8, exercício 8. Então vá, um capital aplicado a regimes de simples, como vocês dizem, vamos ter que usar a forma do JN, já temos aí alguém a escrever, a Anabela já escreveu. Vamos usar então 650, a forma não é bem assim, né? O que é que nós queremos saber? Queremos saber o capital. Vamos usar a forma do JN, do regime de juros simples. Vamos lá ver. Regime de juros simples. A forma do JN é qual? É igual ao C0 vezes I vezes N. Uma coisa deste género. E vamos ter que substituir o que temos e deixar o que não temos como incógnita. Portanto, o JN é 650 euros. O C0, não faço ideia. É isso que nós queremos saber, não é? O C0 vai ficar como incógnita. Depois o I está lá em cima escrito, é 13%. E agora temos 4 anos e 6 meses. O que é que eu escrevo aqui? 4,6? Não estou a ouvir nada. Escrevo 4,6, sim ou não? 4,5. 4,5. Muito bem. Era para ver se estavam atentos.
o 4,6 estaria errado, não é? 6 meses é metade do ano, 4,5. Portanto, resolvemos isto e tiramos dali o valor de C0. Basicamente, este exercício é só isto, não tem assim nada de mais de complicação. Fazemos as continhas, novamente podemos fazer logo a multiplicação que temos do lado lá. Fica 650 é igual a C0 vezes qualquer coisa que me dá ali daquele 0,3 vezes 4,5. Vou fazer as contas devagar novamente para ver se percebe, não é? Aquelas coisas às vezes muito rápidas, depois ninguém entende nada. E fica 585. Depois deixo o C0 sossegado de um lado e do outro lado vou dividir o 650 por este resultado que acabei de obter. E fazendo então essa divisão, já dá um número um bocadinho até estranho, que é uma dízima infinita, dá 1111,1111. Ok? E eu acho que é aqui neste exercício que vocês e nas soluções que eu tinha aqui uma gralha. Está bem? Se vocês estiverem com o vosso texto de apoio, onde estão a ver o enunciado dos exercícios, reparem lá, vamos passar para a página seguinte, então as soluções. A solução do exercício 8 tem aqui uma gralha, esta solução que eu tenho aqui está errada, está bem? Corrijam, por favor, corrigi aqui na mão, mas estou esquecendo de corrigir lá na página. Dá 1111,11. Tomem nota, por favor, está bem? Este valor aqui está mal. É para colocarmos este que acabamos de calcular, que é o que está certinho. Depois a seguir, para quem não teve a perceber bem o que é que andámos a fazer até agora, temos aqui as resoluções, portanto tem aqui as continhas todas, como é que as coisas foram feitas, etc. De qualquer maneira, isto é sempre um extra, tenta sempre fazer as coisas e depois se não conseguirmos é que vamos ver aqui as explicações, é isso que eu acho que é mais útil para vocês, está bem? Temos aqui então a resolução dos exercícios que estivemos a ver até agora, passinho por passinho. Muitas destas contas, se conseguirem fazer tudo seguida na máquina, eu até aconselho, porque muitas vezes não perdem casa decimais e ficam com uma solução exata. Não é? Às vezes andamos a fazer muitas contas intermédias, etc, já perdemos uma série de valores nos cálculos intermédios. Portanto, aqui está o valor certo, portanto, o tal exercício 8, aqui está a correção, como podem ver, é o tal 1111,11 e não o valor que eu tinha lá em cima descrito, que está errado. Peço o favor aqui de corrigir nesta folha de soluções, este valor que está aqui. O Alexandre também está a propor outra forma de resolução, deixa-me lá ver. Portanto, 650 euros era o valor de juros, mas de 4 anos e meio. Não podia dividir por 4, Alexandre. Se tivesse dividido por 4 anos e meio já estaria mais correto. Pronto. Ok. Se calhar o seu erro será depois esse. Vejam lá. Dúvidas com que tenham ficado aqui no exercício 8? Não? Se calhar por hoje vamos ficar por aqui. Parece que isto também já está mais ou menos na hora. Se ninguém tiver dúvidas, diga. Se alguém tiver dúvidas, diga. Assim é que é. Alexandrino, o exame é só contas. Pior não fica, ainda vai ficar é melhor. Não se preocupe, tenha calma. Ainda faltam muitos exercícios, ainda temos devagar de ver isto com calma. Uma coisa que eu acho que é importante, é para quem está um bocadinho mais verde agora, ou já se esqueceu um bocado das contas, é tentem ver isto um bocadinho antes das aulas. Se tentarem olhar para isto com calma, tentarem resolver um bocadinho, uma horinha ou duas, se calhar acompanhando as aulas, isto depois torna-se também mais simples. Professora, Diga. boa noite. É Bruno Conrado. É só tirar uma dúvida. A professora, quando for a frequência, vai dar as fórmulas, certo? Sim. Mas também faz uma legenda para que serve essa fórmula? Não. Pronto. O que é que vai ter? Eu depois, como digo, vou colocar um formulário na Só pauta. põe mesmo as fórmulas, só. Mas vou colocar, mas espera lá, também vou colocar assim, regime de juros simples, as 3 fórmulas. Regime de juro composto, as 3 fórmulas. Mas depois não diz se é fórmula já de capitalização, juros acumulados, juros periódicos, isso não diz. Isso já não digo porque isso basicamente é o que andamos aqui a fazer. Mas isso Ok. você quando lá chegar já sabe, não é? O que é o CN? Se eu perguntar agora, não sabe? É o Composto. capital. Capital composto.
Acumulado, sim. Acumulado, exato. Se for um J é juro, não há dúvidas. Depois a dúvida é se for um J grande é sempre juro acumulado. E se for um J pequenino, é um juro do período, juro de cada ano. E as Ok. fórmulas que vimos para o regime de juros simples são exatamente as mesmas que vimos para o regime de juros composto. Portanto, um formulário que tem títulos, não tem depois esta fórmula é para isto, aquela fórmula é para o outro. Não é? Tem títulos, mas diz regime de juros simples são estas, regime de juros composto são aquelas. Está bem? Que é para vocês Professora, não Pois, me mas depois. misturarem tudo. Exato. Diga. Ok. professora, uma pergunta que eu por acaso não fiz à professora de Economia, mas fazer assim ou a ela vai dar ao mesmo. Qual é que é o tempo das provas? Quanto tempo é que temos para resolver Economia e Finanças? A regra acho que esta tem duração de 2 horas. Mais do que 2 É? horas é sempre excessivo. Às vezes dá-se mais 15 minutinhos de tolerância, se o teste está um bocadinho grande ou não, isso depende. Anda sempre à volta de 2 horas e depois com mais 15 minutos de tolerância, dependendo dos testes. Mas isso é a regra. Não faz sentido vocês estarem a fazer testes de 3 horas. E a professora vai colocar muitas questões? Porque a professora de Economia disse que ia colocar 2 ou 3 perguntas de 2 matérias distintas. A estrutura que a professora de Economia combinou com vocês é o que ela te disse, é o que vai aparecer. Eu, na minha parte, eu vou colocar só exercícios práticos e vão sair, se calhar, digo eu, uns 5 exercícios práticos. Tá? E nós vamos dar muito mais matéria para além daqui do juro simples e do composto? Ou? Vamos ver mais umas coisinhas. Ainda agora começamos a semana passada. Ainda temos que ver a equivalência de capitais. Depois vamos falar um bocadinho das rendas, mas muito ao leve. E depois é a parte dos empréstimos, que também quer ser uma parte muito engraçada. Ok. Não fique preocupada, Carla, ok? Isto corre bem. Está bem? Está bem. Não deixar tudo para o dia anterior. Isso é a tal regra de ouro fundamental, porque se estudam tudo nos dias antes, depois isto é muita coisa. Professora, então, mas eu aproveito aqui este interregno, que isto é muito interessante para todos, para lhe perguntar também. Por exemplo, em Economia nós fizemos aqueles 2 mini-testes e saiu certa e determinada matéria naquele mini-teste, nomeadamente os T's da Balança Nacional, e a professora disse que na prova, não no exame, mas na prova, quem vai à avaliação contínua, essa matéria já não vai sair. A professora agora, quando fizer o mini-teste, que vai ser só um, connosco, depois vai voltar a incluir a matéria que sair nesse teste ou não? Os objetivos, se calhar, são diferentes. Vocês têm que se centrar no cada um módulo, como é que cada módulo funciona, porque são distintos. O meu objetivo com o trabalho, que eu vos vou pedir para me entregarem até dia 6 de janeiro, é até prepará-los para o teste. Portanto, o que é que vai acontecer? O conjunto de exercícios que eu vos vou mandar de trabalho vai ser uma preparação para o teste. Dito isto, significa que o teste terá a ver com os exercícios que eu vos enviei. Ok. Os exercícios que eu vos vou mandar não é a matéria que depois já não vai sair para o teste. Não, ela vai sair. Serve os exercícios que vocês vão fazer como trabalho e conta 10% para a nota, serve também de preparação para o teste. Podia-nos poupar qualquer coisinha, mas pronto, se não é para poupar. Não, isto não é bem poupar. Eu acho que isto é prepará-los até. Não tenho uma perspectiva. Não, se a professora fizesse, por exemplo, um teste e se focasse, por exemplo, mais aqui na parte do teste, do juro simples e do juro composto, apesar de poder colocar aqui mais 1 ou 2 ou 3 questões relacionadas com as outras matérias, podia dizer, pronto, olha, em relação ao juro simples e ao composto, eu já não vos vou abordar mais. Que foi, pronto, no fundo, foi... Só dizer uma coisa. A matéria aqui nossa está toda relacionada. O que vamos ver a seguir está intimamente ligado com isto que estamos a ver agora. Nem sequer vão ser fórmulas novas, vão ser as mesmas fórmulas vistas no conjunto de capitais. Portanto, isto acaba por ser um crescendo, não dá para partir coisas ou tirar coisas. Isto é um pronto. Vamos a começar por aqui e vamos andando, mas as coisas estão todas interligadas. Nesta disciplina, neste módulo em concreto, não faz sentido, nem sequer consigo tirar uma parte e dizer, olha, isto não faz falta, isto vai fazer tudo falta. Está bem? Está bem. E até acompanhar as aulas. As aulas, os exercícios, portanto, eu não admito que vocês trabalhem, tenham família, não consigo estar todos os dias aqui ligados e tentar resolver as coisas. Mas tentem depois, em casa, quando tiverem uns bocadinhos, direm mais ou menos bem disto. Porque isto é muito difícil. As coisas podem estar um bocadinho mais esquecidas, mas também com treino isto tudo se faz. Nos outros anos eu tenho tido alunos com boas notas, belíssimas notas. Acho que é uma maneira também de os incentivar isso. Quem trabalhar aqui com certeza também vai conseguir ter sucesso.
Vou só aqui responder à Susana Valente. Aquilo que não sei é os T's da Contabilidade Nacional. Ela está-me aqui a mandar uma mensagem a perguntar o que é que não sai. Não sai os T's da Contabilidade Nacional se optares pela avaliação contínua. Ou seja, se rejeitares a avaliação contínua e fores a exame, vais ter que fazer os T's da Contabilidade Nacional. Pronto. Obrigada, Carla. É que eu perdi essa parte de economia. Olha, se eu fosse a ti, fazia a avaliação contínua. Sim, Porque essa parte dos T's da contabilidade, sinceramente, ai Jesus, valha-me Deus. Obrigada, eu vou fazer contínuo. Ok. Mas alguém quer dizer alguma coisa? Não. Então vamos ficar por aqui, boa noite, então até amanhã. Doutora, Diga. só uma coisa muito rápida. Então, o formulário que vai disponibilizar vai ser o formulário tipo para a frequência? Sim. Vou colocar depois aí na página um formulário tipo para a frequência. Mas já agora, para nós podemos ir treinando, pode ser ou não? Posso disponibilizar agora, mas estou a fazer um favor, não olhem depois para as formas, eu não vou estar a colocar um formulário todas as semanas, porque à medida que vamos vendo coisas vou lá acrescentando. Ok. Eu coloco já o formulário global e vocês neste momento podem se centrar só naquelas que já vimos, que é do regime de juros simples e do regime de composto. Depois o que vier ali para baixo vocês para já não ligam. E à medida que formos avançando já sabem que depois à medida que formos avançando eu vou-vos dizendo, olha, esta agora também já interessa, está bem? Ok. Pronto, esse combinado? formulário vai ser o nosso apoio então para a frequência, certo? Sim. Os Pronto, ok. exercícios é ler com atenção e tentar perceber. Obrigado. Como digo, as fórmulas não faz sentido decorar, nem quer que vocês decorem fórmulas, isso vocês vão levá-las, não é? Aqui o objetivo é mesmo ler com atenção, perceber o que é que temos e como é que se resolve. Tá? Então vá, até amanhã. Amanhã cá estaremos por 2 horas, com energia e vontade, ok? Então vá, até amanhã. Obrigada. Até amanhã, boa noite a todos. Até amanhã.